o técnico Fabinho Santos, também o Antônio Porto, atleta que marcou o primeiro gol do Joinville na tarde de hoje. E começar perguntando aqui para o Fabinho, porque novamente o Joinville sai atrás do placar, né? Por 2 vezes ficou com 2 gols, né, atrás do adversário, e com modificações, com jogadores que são jovens ainda, né, que participaram do Campeonato Catarinense Sub-20, que entraram, né, no decorrer da partida. O Joinville conseguiu essa virada no finalzinho, com o gol do Porto, né, que está aqui do teu lado, um jogador ainda de categoria Sub-20, com o gol do Juninho também, que entrou, marcou o último gol, né, muita personalidade, dominando, já tirando do defensor, né, para depois ajeitar a passada e conseguir a finalização. De que forma tu classifica essa vitória, Fabinho, né? O Joinville saiu atrás por erros defensivos. O Joinville estava criando mais, mas defensivamente alguns erros, né, deram essa oportunidade do Inter de lá de sair na frente e abrir vantagem. Como é que tu classifica e também de que forma tu avalia essa vitória heróica que o time consegue nessa tarde, terminando ali com uma grande comemoração com a torcida? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Começar atrás do placar sempre há um desgaste muito maior. Nós tivemos alguns erros, o adversário aproveitou, mas eu quero agradecer a esses atletas, dar os parabéns para eles pela determinação, pelo jogo que fizeram, esse sentimento de ver o nosso torcedor sair feliz, não tem preço. Nosso torcedor nos apoiou desde o início, em nenhum momento desistiu. Isso fez com que também os nossos atletas lutassem até o final, e eu falei para eles ali que isso é jogar no Joinville. É nunca desistir, é jogar com muito respeito pelo nosso torcedor, por esse clube. Dar o seu melhor sempre. Eu quero parabenizar o Porto, que está aqui do meu lado. Primeiro, pela entrega desse menino. Ele treinou pouco comigo, a gente treinou pouco, mas ele tem dado o seu melhor nos trabalhos, e não houve dúvida alguma em colocá-lo para jogar. Primeiro que ele é um jogador muito inteligente, vocês viram, é um goleador nato, sabe fazer gol. E o que a gente pede, para ele e para os outros é que continue nessa batida, né? O elogio é sempre para jogar para cima e não para baixo, continuar dando o seu melhor, porque existe muito potencial aí. Quero agradecer também ao Juninho, também vocês que acompanham os trabalhos. Fazia tempo que a gente não trabalhava, o Juninho estava se recuperando, e o departamento médico trabalhou muito bem, e ele foi liberado, treinou 2 dias com a gente e veio para o jogo. E então os meninos que mostram potencial, e assim como tantos outros. Foi um jogo realmente difícil, uma equipe que está jogando junto há algum tempo. Houve algumas poucas trocas, mas a equipe adversária já está muito entrosada. Os princípios do jogo do seu treinador. Então, diante disso, a gente encontrou algumas dificuldades. Normal que, pela postura que nós colocamos, os atletas que nós optamos para começar o jogo, era normal que a gente sofresse um pouquinho, principalmente no meio campo. A gente teve algumas dificuldades, mas isso foi corrigido com muita luta e muita determinação. Então, eu sou muito grato a Deus, pelo resultado de hoje, pelo que esses atletas apresentaram e por ver o nosso torcedor feliz. Esse é o meu sentimento. Eu saí muito feliz da arena hoje, porque eu vi um torcedor que lutou até o final com a gente, como sempre, mas no final saiu feliz, e isso é muito bom. E que a gente, que isso sirva de cada vez mais incentivo para que todos nós possamos continuar trabalhando, dando nosso melhor e alcançando os bons resultados e presenteando o nosso torcedor que veio aqui essa tarde.
Boa tarde, Fabinho. Boa tarde. Vou fazer uma para cada um já. Tá. Fabinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lado esquerdo, né, do Joinville. No primeiro tempo a gente não teve tantas jogadas pela esquerda, né, não foi muito efetivo, mas no segundo tempo os 3 gols, né, aconteceram por aqui. Só o do Juninho lá pela direita, numa inversão do Arley também, que estava aqui pela esquerda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi a conversa no intervalo para que o Joinville conseguisse explorar muito bem esse lado do campo. E para você, Porto, eu queria que você falasse do sentimento de marcar um gol, né, aqui na Arena Joinville como profissional. A gente também teve um pouquinho de dificuldade pela direita, em termos de ofensividade. Dava para a gente atacar um pouco mais. Então a conversa no vestiário foi para a gente soltar mais os laterais, tentar dividir melhor os espaços para que a gente pudesse agredir um pouco mais o adversário, até porque estávamos jogando, perdendo o jogo e precisavam ser mais agressivos. Então a conversa, os jogadores entenderam, foram muito inteligentes na leitura do jogo também, e isso ajudou. O Porto, não sei se vocês perceberam, a gente criou uma dinâmica um pouco diferente, que o Porto ele não era aquele ponta, ele era um 9 que estava flutuando ali próximo do João. Então foi uma ideia que a gente teve de deixar a equipe em cima e poder ser mais agressiva, não deixando o Porto muito fixo entre os zagueiros, mas saindo para a gente criar um pouquinho de superioridade no meio, e graças a Deus funcionou. Nem sempre a gente consegue acertar em decisões assim, mas graças a Deus deu certo. E como eu falo, o jogador entendeu, teve uma leitura muito legal do jogo, jogadores inteligentes, e isso facilitou. Acho que a nossa equipe começou a criar mais, começou a incomodar mais o adversário. Ainda tínhamos alguns espaços por dentro, né, que depois a gente tentou corrigir também, mas o futebol é assim, às vezes não dá de um jeito, dá de outro. Então a garra que eles tiveram, isso fez toda a diferença. Então, às vezes, a tática ela ajuda sim, ajuda demais, né? Porque você aprende a correr um pouco mais certo, não correr errado, que a gente fala. Mas é a determinação, a entrega dos atletas que faz toda a diferença, e foi isso. Nós ganhamos porque esses atletas entregaram tudo que eles tinham para o jogo de hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, pelo gol, e segundamente ao Fabinho, né, porque eu não fiz a pré-temporada como profissional porque eu estava com a lesão de grau 2, né, na posterior, mas eu voltei, ele já me oportunizou, né, contra o Marcílio, contra o Barra não tinha entrado também, né, mas agora entrou. Então, primeiramente a Deus e segundamente ao professor, né, que vem me oportunizando, e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo e ajudando com o grupo, né. Fabinho, boa tarde, Porto. Boa tarde. Aproveitar que você falou sobre organização, no primeiro tempo a gente viu o Internacional dominando mais o meio de campo, o Cleiton dominando muito o camisa 8, tanto que ele aparece nos 2 gols com muita liberdade. Sim. O que mudou para o segundo tempo? Principalmente a postura do Lucas de Sá, que a gente viu que não foi um jogador que avançou tanto, mas ajudou mais o Evanderson. Será que só isso, ou teve mais alguma coisa que o Fabinho ajustou ali naquele meio campo? E perguntar para o Porto, aproveitar a pergunta, já a sequência, né, já fazer 2 em uma. Porto, é uma sensação diferente marcar um gol dentro da arena com a camisa do profissional? Como é que foi a hora da comemoração, olhar para a arquibancada e explodir na vibração? Não, com certeza eu fiquei muito feliz. Nem lembrei em pegar a bola, né, que a gente estava perdendo o jogo. Foi tanta emoção que eu nem me lembrei, né, mas eu fico muito feliz aí em poder estar dando alegria ao torcedor daqui de Joinville, né. É claro que a gente queria que aqueles espaços no meio não estivessem acontecendo, mas a gente precisa também, e a gente conversou, minha comissão, desse risco que a gente teria, porque nós temos 2 atletas com características bem parecidas, o Lucas de Sá e o Varley um pouco mais agressivo, mas 2 meias com muita qualidade. E eles têm algo também bem parecido em relação a jogos. Os 2 estão sem jogar há algum tempo, né? O Varley estava disputando o Brasileiro, mas quando ele veio para a gente, ele já estava 3, 4 semanas sem jogo. E isso faz muita diferença. Então nós tínhamos 2 meias que sabem jogar muito com a bola e que tiveram que trabalhar bastante as questões defensivas. E por isso a gente
deu espaços, porque ainda que a gente tinha muita qualidade quando tinha essa bola, e essa foi o objetivo de tê-los ali, a gente tentar manter essa bola com a gente, porque se a gente desse a bola para o adversário, a gente ia sofrer bastante com o Evanderson sozinho ali para tentar trabalhar dos dois lados. Então nós temos jogadores que ainda não estão no seu ritmo ideal, né? E à medida que os jogos vão passando, eles vão com certeza crescendo, mas hoje ainda é um ponto que a gente, né, precisa trabalhar, e eles têm consciência disso, e é isso que eu quero ressaltar. Mesmo os atletas entendendo que eles não estão na sua melhor forma, enquanto dentro do campo eles estão dando o seu melhor, e isso é muito bom. E aí e quem fez a diferença, né, foi os atletas que estavam de fora, né, que entraram e mostraram, né, para o nosso torcedor, mostrou para nós assim, o potencial deles. Então, às vezes a equipe que começa, ela faz a sua parte, mas são esses atletas que vêm do banco, a gente sempre fala isso no futebol, né, eles que vão definir o jogo, e foi isso que aconteceu. Então, talvez essa foi uma dificuldade que a gente teve, e à medida que os jogos vão passando, isso também vai sendo solucionado. É o que a gente espera. Fabinho, boa tarde, Porto. Fabinho, o Porto tratou separado, né, no intervalo. Gostaria de saber se a tua ideia inicial, na alteração já da volta para o segundo tempo com o João Gabriel, se era no lugar do Porto, tu já estava ciente que o Porto voltaria, e depois sim, conforme o jogo andou, aí tu optou por tirar o Lucas, né, Douglas para a entrada do João Gabriel e depois o Juninho no Porto? Não, foi uma ideia que nós, ali junto com a minha comissão, a gente... em 5 minutos, né, que a gente tem pouco tempo ali, tentou resolver esse problema para deixar um pouco a equipe mais ofensiva, liberando um pouquinho mais alguns atletas, e o Porto fazendo essa função, não pelo lado, mas ali tentando ser esse homem a mais no meio campo quando a gente tinha a bola. Então foi uma estratégia que graças a Deus deu certo, né? Nem sempre a gente consegue acertar, mas... E aí vai muito da inteligência do atleta. O Porto entendeu o que a gente falou ali no vestiário, e por isso a troca foi pra gente. Fabinho, a gente acabou não conversando, né, ao longo da semana, e nessa semana o Joinville anunciou 2 reforços, né, para a sequência da Copa Santa Catarina. Um deles já esperado, que era o Lucas Douglas, porque tem contrato com o Tricolor, né, e estava sem atuar no Maringá. Mas o outro não, né, que foi uma novidade, inclusive, que é o lateral direito, né, o Caio Felipe, que chegou, já que o Bernardo, né, tá lesionado, não vai conseguir atuar durante a Copa Santa Catarina. E você de cara, tendo esses 2 atletas à disposição, mesmo que eles mais de um mês sem jogos, né, e sem atuar lá pelo Maringá, né, desde o fim do Campeonato Brasileiro da Série D, você já opta por começar com os 2. Né? Eu queria saber como é que foi a chegada deles e a adaptação ao longo da semana, e como é que você trabalhou e já pensou, né, nos 2 jogadores iniciando a partida desde o começo, e se com a chegada com os 2 você agora já se diz mais satisfeito, vamos assim dizer, com o grupo, né, e com as opções que tem para a sequência do campeonato. A gente realmente, nós tivemos pouco tempo de trabalho com eles, né, eles também nesse perfil de jogo também um pouquinho, um tempo sem jogar, mas eles trabalharam juntos, os 2, né, então é algo que ajuda, né, os 2 trabalhando dos 2 lados, já se conhecem. A gente entende que eles vão produzir muito mais, né? É fato que em algum momento faltou esse ritmo, esse entrosamento com os atletas, mas foram 2 atletas que chegaram e mostraram características bem interessantes, uma postura muito boa, o grupo recebeu muito bem, e isso facilita. E essa é uma dinâmica que tem acontecido no nosso grupo, né? E a gente sabia que isso ia acontecer. Então, atletas que estão chegando, alguns sem ritmo, e a gente está tentando colocá-los no jogo, tentar tirar o melhor deles, e isso só com muita entrega. E eu, mais uma vez, agradeço a entrega desses atletas. E é isso, jogadores chegando e jogadores que já estão, jogadores do Júnior, fizeram toda a diferença. É isso, essa mescla eu acho que é muito interessante, o clube precisa disso, e é muito legal poder apresentar para o torcedor atletas que eles estavam vendo jogando no Júnior, que agora podem ver no profissional também. São homens, né? São homens que estão crescendo, que estão vivendo tudo novo, é tudo novo para eles, mas que estão encarando com muita seriedade, e isso é maravilhoso. Obrigado, valeu, Thiago.